Final já para a gente, certo? Então, bom, primeiro obrigado a vocês, né, pela presença. A gente está fechando aqui a noite e aí a gente vai se apresentar, vamos fazer algumas dinâmicas bem legais, né? Eu estava até brincando aqui no começo, para quem não estava aqui, a gente chamou o Peter Jordan para fazer o esquenta, agora, né, começa a Vera, né? E aí, eu sou o professor Wilson Vilar, do IFPE, e comigo a professora Patrícia, que vai se apresentar e vai começar a falar. A gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, certo? Como eu falei, quem for campuseiro vai ter o QR Code aqui que pontua no game que vocês estão. A gente trouxe alguns adesivos aqui, a gente sabe que o povo adora adesivo. Tem um notebook ali sem adesivo. Então tem uns adesivos aqui bem legais, roxinho, que aí quem fizer pergunta, a gente depois vai deixar um tempo para pergunta, certo? E aí a gente vai distribuir os adesivos. A galera que está no YouTube também, tem um monte de aluno meu que está feliz da vida, que não está tendo aula hoje, então fiquem aí até o final. Vai lá, Patrícia, manda bala. Boa noite, pessoal, tudo bom? Já está liberado? Então vamos começar, né? Oficialmente eu queria primeiro agradecer a organização da Campus Party pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Depois de quase 10 anos. Vocês tinham aí 5, 6, 7 anos, quando teve a última campus aqui em Recife, né? E aí a gente poder estar aqui representando a UPE, representando o IF, representando o grupo de pesquisa do DotLab, é uma alegria muito grande para a gente. Sei que muitos de vocês, né, estão aqui desde manhã, espero que vocês não estejam tão cansados. E aí, Wilson falou, mas a ideia é que a gente converse, certo? A gente vai deixar a palestra aberta. Não vai ter pergunta só no final. Então, a gente vai conversando aqui e vamos ver o que é que... A gente vai falar hoje sobre doenças estigmatizantes e aplicação de inteligência artificial. Vou dar um oi para o pessoal também, né, que está no YouTube assistindo a gente. Eu sou amarela, né, origem asiática, cabelo preto, uns grisalhos, 1,70 m, 60 quilos por aí, mais ou menos. E hoje eu estou de calça jeans e camisa preta. Só para explicar para vocês, né, isso é importante para a gente incluir, né, as pessoas que têm questão visual. E aí a gente vai fazer essa nossa descrição. Eu sou professora livre-docente da Universidade de Pernambuco desde 2009, lá em Caruaru. Faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia da Computação e também sou pesquisadora líder do grupo de pesquisa em transformação digital, o DotLab Brasil. Está muito alto, né, o outro. Vou ficar mais perto aqui de vocês. Está bem animada ali. Além disso, também sou batuqueira nos Tambores de Saia. É um grupo que toca músicas afro-brasileiras. E a gente sai no carnaval lá em Olinda todo ano. Já estão convidados. E aí eu estou aqui comigo com o professor Wilson. Olá, assim como a professora Patrícia, também vou fazer a descrição. Eu sou branco, tenho 1,75 m, estou usando óculos, calça preta e camisa preta. Sou professor do IFPE, Campus Recife. De novo, um alô aí para os meus estudantes que estão aqui, estão remotos. Sou formado em engenharia eletrônica, tenho mestrado em computação e estou fazendo doutorado. E aí há 10 anos atrás eu resolvi fazer uma virada na minha carreira. Eu era engenheiro, trabalhava em operadoras de telecomunicações, inclusive trabalhei aqui na construção da Arena Pernambuco, essa casa bonita, maravilhosa. Ele parece jovem, mas não é tão jovem. É porque eu comecei cedo, eu comecei com 18 anos, lá de Jardim Paulista, não deve ter ninguém de Jardim Paulista aqui, mas se tiver aí no YouTube, um abraço. E aí eu resolvi migrar da área, né, do mercado corporativo e ir para a área acadêmica. E aí fiz concurso para o IFPE, fui aprovado. E hoje sou pesquisador também, então dou aula e sou pesquisador. Lá no IFPE tem um grupo Grandes, um abraço aí para o pessoal do Grandes, e na UPE, no grupo DotLab Brasil, que é onde a gente está fazendo essa pesquisa que a gente vai fazer aqui. Então, fiquem até o final, que é bem interessante. E aí, vamos começar, né? Eu pensei muito nessa apresentação, como é 1 hora, e aí eu sei que a gente já está aqui desde manhã, a gente vai tentar ser bem... coeso e eficiente, para vocês também me ajudarem, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, tem muita gente aqui que já viu parte dessa palestra, certo? A gente vai fazendo as adaptações. Quando a gente pensa em inteligência artificial, o que vocês querem da IA? O que vocês queriam que a IA fizessem por vocês? O que vocês acham que a IA pode fazer por vocês?
auxiliar em atividades muito repetitivas, né? Coisas que a gente não quer fazer. O que mais? Automatizar? Automatizar serviço, né? Então, no geral, a gente pensa, né, em algumas soluções um pouco disruptivas, né? Então, é o robô que vai varrer minha casa, é o robô que vai cozinhar, é o robô que vai no supermercado fazer minha compra, é minha geladeira que vai saber se está faltando ovo, se está faltando alface e vai fazer o pedido, né? A gente pensa muito nessas soluções assim, de certa forma, um pouco longe da nossa realidade, do dia a dia, né? Porque se a gente olha para a realidade, não vou dizer que talvez seja a nossa aqui, né, em Recife, mas, no geral, no Brasil, vocês já ouviram falar de ribeirinhos? Já ouviram ribeirinhos? Eu fiz graduação em Engenharia da Computação na Universidade Federal do Pará. Morei em Belém durante 20 anos. E lá é muito comum, na cidade, a gente ter pessoas que moram em um bairro inteiro de ribeirinhos, né? Então, quando a gente olha para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a gente vê que a gente tem um cotidiano numa realidade assim, né? Uma população muito carente, população que muitas vezes não tem acesso à infraestrutura básica de saneamento, não tem acesso a posto de saúde, né? Ano passado eu tive a oportunidade de ir em Manaus. A gente tem um parceiro lá em Manaus e a gente foi nos ribeirinhos lá do Amazonas. Tem cidade inteira do Amazonas que não tem posto de saúde. Vai uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias um barco que sai de Manaus com uma equipe médica. E, às vezes, nem tem médico, é enfermeiro, né? É aquele assistente da família, né? Então, de uma em uma semana, de 15 em 15 dias, visitar esses bairros, né? Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente tem um termo chamado doenças tropicais negligenciadas. Alguém já ouviu falar sobre doenças tropicais negligenciadas? Alguns já, porque viram minha palestra, outros não, né? E aí, não é à toa que elas são chamadas doenças negligenciadas. Muitos de vocês não ouviram falar, né, sobre essas doenças. E aí, por definição, né, são doenças infecciosas, né, que acontecem predominantemente em países tropicais e subtropicais. Vão pensando aí quais são os países tropicais e subtropicais que vocês conhecem, certo? Pelo fato dessas doenças estarem, né, acontecendo nessa população, a gente tem uma característica muito forte aí dessas doenças estarem associadas à pobreza, falta de saneamento básico e falta de acesso à saúde, posto de saúde. Vão pensando aí, né, no que a gente está construindo aqui. E aí, por muitas vezes, não é só a doença que é negligenciada, né? Se a gente for olhar no dia a dia, as pessoas estão sendo negligenciadas, porque essas pessoas estão sofrendo, né? Essas pessoas, às vezes, têm doenças que elas não conseguem mais ir trabalhar, né? E, mesmo assim, não conseguem se aposentar pelo INSS, porque não conseguem uma aprovação, ou seja lá, né, uma avaliação médica, né? Então, às vezes, o que a gente chama de doença negligenciada é muito mais o olhar para as pessoas que sofrem dessas doenças, né? Essas pessoas que a gente, como sociedade, estamos negligenciando, né? E aí eu vou juntar, segurem aí essa informação de... Nossa, está muito alto lá. Tá animado ali o negócio. Ô, né? tia, bora dividir aqui o som. A gente vai gritar também daqui a pouco. Então, né? Daqui a pouco, Wilson. Vamos juntar agora duas coisas, né? Eu falei das doenças negligenciadas, a gente vai ter um outro olhar agora que é estigma. Quem pode me dar um exemplo aqui de o que é estigma? Uma definição ou... Vai lá. Ajuda ela vai falar o que é estigma. Pode? Levanta o braço. Oi, sou sua fã, viu? Ah, Yuri. Eu acredito que seja uma espécie de preconceito, um olhar assim, mais negativo sobre determinada coisa, sabe? Tipo, saúde mental no Brasil, né? É isso. Acho que tu viu minha apresentação antes. Eu fiz hoje de manhã. Essa parte eu fiz hoje de manhã, hein? Hoje de manhã não, fiz esses dias. E é exatamente isso, né? Isso, vai ter um microfone aí na frente da caixa. Estigma, de acordo com... Eita, não dá para ler nada em branco. Mas, de acordo com esta referência aqui... Como é teu nome?
exatamente o que a Giovana falou, né? É um conceito, é um preconceito que a gente tem, e não precisa ser nem contra uma pessoa, né? Ela falou uma coisa, né? É exatamente a gente olhar para uma coisa, uma situação, ou até mesmo uma pessoa, né? De forma negativa, depreciativa, né? Que faz com que essa pessoa ou essa situação se torne menor, né? Ou a gente tem essa questão aí de achar que porque aquela pessoa está passando por aquela situação, ela está em desvantagem, ela é menor, ela é diferente, ou, né, qualquer coisa que seja. E aí, indo além disso, quando a gente olha para estigma na saúde, né, alguns estigmas, inclusive, fazem essas pessoas deixarem de ter acesso à saúde. Vão pensando aí, que eu não dei nenhum exemplo ainda. A Giovana já ajudou vocês com um exemplo ali, mas eu não dei nenhum exemplo ainda, né? Então, eu falei para vocês de doenças negligenciadas, né? Que são doenças que a gente não tem incentivo do governo para financiar novas vacinas, a gente não tem incentivo para financiar novos medicamentos, né? Então, são doenças que são negligenciadas. E a gente tem doenças também que são doenças estigmatizantes, que elas estigmatizam a pessoa, o paciente, né? Quando aquele paciente tem esse diagnóstico. E aí, vamos pensar aí, quantas doenças ou quais doenças vocês conhecem que são estigmatizantes? Giovana falou uma ali, Boa, saúde AIDS. mental, não foi? Falaram AIDS ali. Falam aí, AIDS, o que mais? Hanseníase. Nem conheço, viu, Patrícia? Que mais? Que mais? Outras? DST no geral. E aí vão pensando que eu quero construir isso com vocês. Por que será que essas doenças são estigmatizantes? E aí tem um negócio interessante aí, porque todas que vocês me falaram agora, inclusive, além de serem estigmatizantes, são negligenciadas. Existe uma lista, né, da Organização Mundial de Saúde que define quais são as doenças consideradas doenças negligenciadas tropicais. A gente tem algumas que vocês conhecem bastante. As arboviroses, dengue, zika, chikungunya, tuberculose, malária, vocês conhecem essas doenças, né? E aí, dentro dessas doenças negligenciadas tropicais, tem essas aí que vocês falaram, algumas dessas que vocês falaram que, além de serem negligenciadas, além da gente não ter um suporte, né, público ou até mesmo privado para tratar essas doenças, elas estigmatizam as pessoas, né? Elas invisibilizam o sofrimento dessas pessoas, desses pacientes, né? Então, eu ainda... Vamos ver aqui para frente, né, quais doenças a gente vai falar, mas especialmente o DotLab Brasil, para quem não conhece, é um grupo de pesquisa chamado... Um grupo de pesquisa em transformação digital. Quem não segue a gente, quiser, lógico, né? Segue lá a gente no Instagram. Olha aí. Não, já aproveitando que a gente viu na outra palestra aí para impulsionar o negócio. Me ajudem aí, né? E aí, dentro do DotLab, a gente trabalha basicamente com projetos de pesquisa que fazem aplicação de inteligência artificial com foco em doenças negligenciadas e população vulnerável, que aí entram, né, essas doenças estigmatizantes. Certo? Então, hoje a gente vai apresentar para vocês 2 projetos que a gente tem dentro do DotLab, né, que são projetos que lidam diretamente com doenças. Hoje a gente vai falar especificamente de doenças estigmatizantes ou estigmatizadas. Um deles é o Angels, que eu vou apresentar, e o outro é o Hansen, aí, que já falaram sobre hanseníase, que o professor Wilson vai apresentar, e que basicamente a gente vai utilizar dados tabulários e a gente sempre pensa numa solução de baixo custo para desenvolver essas nossas soluções. Vamos para frente, porque... E aí, para falar do Angel... Eita, todo mundo fez... Ficou muito forte a cor, não foi? Desculpa. Antes de falar do Angel, a gente sempre começa esse projeto falando essa frase. Se mudarmos o início da história, mudamos a história toda. Né? E aí, quando a gente fala sobre vida, a gente também fala sobre morte, né? E aí, só para trazer alguns números para vocês, no mundo inteiro, em 2020, a OMS relatou que a gente teve aí mais de 2 milhões de gestações que não foram finalizadas, né? Porque nós tivemos lá, aconteceram mortes fetais,
e mais de quase 2,5 milhões de crianças morreram antes de completarem 28 dias de nascidos. Não tinham nem um mês de idade, né? E aí, quando a gente olha para esses dados, a gente pode pensar, o que será que ocasiona todos esses óbitos, todas essas mortes, né? Então, basicamente, as principais causas são baixo peso ao nascer, infecções que acontecem durante a gestação, durante o parto e o pós-parto, asfixia e algumas outras complicações de parto prematuro, né? E aí, isso daí acontece porque a gente não tem pré-natal adequado, a gente não tem intervenção gestacional adequada, né? Olhando do lado positivo dessa história, se é que dá para eu falar positivo, mas quando a gente olha para essas causas, o lado bom é que essas causas são todas causas evitáveis. O que isso significa? Se a gente sabe que essas causas são evitáveis, se a gente atacar essas causas, a gente vai conseguir evitar várias dessas mortes. Vocês concordam comigo? Então, eu vou apresentar para vocês o Angels, que é um projeto nosso que utiliza a inteligência artificial, né, mais especificamente aprendizado de máquina, para melhorar a saúde materna e neonatal. E aí, para isso, a gente desenvolveu um sistema, um framework de acompanhamento gestacional. O Angels é um projeto que me deixa muito feliz, porque a gente foi agraciada com um prêmio em 2022, né, que é o prêmio para mulheres na ciência, pela Academia Brasileira de Letras, pela Unesco e tudo mais. Foi um prêmio muito legal, que eu fiquei muito feliz em receber, além da gente ter tido todo um financiamento, né, da FACEP, do CNPq e Bill e Melinda Gates, para a gente poder desenvolver esse projeto. E eu saí na capa de revista. Agora vocês aplaudem, vê nessa hora que vocês aplaudem. E aí, além disso, né? Mas aí, o Angels, ele é essa plataforma onde a gente consegue olhar para vários desfechos negativos que podem acontecer durante uma gestação. A gente tem ali, morte fetal, baixo peso ao nascer, sífilis congênita, parto prematuro. Existem vários desfechos negativos, né, que a gente pode olhar. E aí, especialmente, o que eu vou trazer para vocês hoje é sobre sífilis congênita. Alguém sabe o que é que... Todo mundo já ouviu falar de sífilis? Já ouviu mais ou menos, né? Assim, sabem como é transmitida a sífilis? IST, não é? E aí, sabem o que é uma sífilis congênita? Transmite para o bebê, né? Então, sífilis congênita, assim, alguém aqui é de saúde? Ai, meu Deus, se eu falar alguma coisa errada. Agora é a hora que a gente fica com medo. Mas eu vou falar de uma forma bem assim, né? Sífilis congênita, quando a gestante ela é infectada com sífilis, ela não faz o tratamento, que é um tratamento simples com penicilina, e o bebê nasce, ela transmite essa doença na hora do parto. E aí, quando o bebê nasce com sífilis congênita, a gente tem vários níveis aí, mas, assim, são consequências muito fortes para o bebê, porque o bebê está muito novinho ainda, né? Ele é muito pequenininho. Então, existem até casos que a gente vai ter mesmo morte neonatal, que foi o que eu mostrei para vocês ali, naqueles 2,5 milhões de casos, né, por ano. Então, a gente vai falar hoje especificamente de sífilis congênita, e aí eu vou voltar para aquela nossa pergunta lá do início, né, que é: por que sífilis é uma doença estigmatizada? Porque fala muito sobre comportamento sexual, né? E aí, nossa sociedade machista, conservadora, né, acha que, por exemplo, todo mundo que pegou sífilis é porque tem comportamento sexual inadequado, coisas desse tipo. E aí, o que acontece quando você tem esse estigma da doença? Imagina assim, né, que eu peguei sífilis. Como é que eu vou me sentir sabendo que todo mundo vai me julgar ou vai, né? Claro, sem contar aquela parte de que a gente não deve ligar para o que os outros estão pensando, mas o fato dessa doença ser socialmente, né, estigmatizada, assim, as pessoas da sociedade lhe olham de forma discriminada, né? A gente tem aqui um fato super interessante, negativamente falando. Muitas vezes, a gente consegue detectar sífilis na gestante,
e fazer o tratamento de penicilina com ela e ela se curar da sífilis. Só que o que acontece? Ela é reinfectada várias vezes. Por que será que isso está acontecendo? Exatamente. Exatamente. O parceiro dela não é tratado. Por que o parceiro dela não é tratado? Porque é uma doença estigmatizada. Então, no geral, e a nossa sociedade é muito machista, então, no geral, o cara não quer ir lá, não quer fazer o teste para ver se ele tem sífilis, não quer se tratar. Enfim, isso é para a gente entender o quanto que uma doença, né, como a sífilis, que é tratável, que é barata de ser tratada, pode afetar a saúde de toda uma população, né? É um problema de saúde pública, né? Então, eu não vou falar muitas coisas técnicas, né, para a gente ter mais tempo para conversar, mas aqui a gente teve um desafio enorme, e é um desafio muito comum na área da saúde, que é em relação aos dados. Esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com o programa Mãe Coruja Pernambucana, que infelizmente foi descontinuado nessa nova gestão, né? Ele era um programa que acompanhava mães carentes. E aí a gente teve acesso ao dataset de todas as mães que foram acompanhadas durante o programa. Inicialmente a gente tinha lá 200 mil registros. Desses 200 mil registros, olha o que a gente tem aqui. 800 casos positivos para sífilis congênita, que é uma coisa boa, né? Poucos bebês tinham sífilis congênita. 40 mil casos negativos para sífilis congênita e 160 mil dados sem nenhuma informação sobre o exame de VDRL, que é o exame que faz a detecção de sífilis. Então, o que aconteceu com esse dataset que a gente recebeu? Agora é onde entra o povo aí, para os alunos aí de computação. Né? Cadê meu aluno de C que está ali? É bom trabalhar com dataset assim ou é ruim? Horrível, né? Enviesado, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? A gente caiu de um dataset de 400 mil para 40 mil. Só que, ainda assim, 40 mil, o dataset estava totalmente desbalanceado. 800 para 40 mil. E, ainda assim, muitos dados faltantes. Dados importantes como idade da mãe, que é um dado importantíssimo para a gente quando a gente está fazendo análise sociodemográfica. Né? Então, esse projeto aqui foi um desafio, meu aluno de mestrado sofreu um bocado, coitado. Porque, no final, sem entrar tanto em termos técnicos, a gente vai ter que sair de 40 e vir para quanto? 800. Então, a gente teve que trabalhar com 1.600 dados no final do dia. Né? E aí, claro, a gente é pesquisador, né? Eu sou pesquisadora, não vou falar essa metodologia, não se preocupem, mas a gente aplicou lá uma metodologia robusta, né? Igor, que é meu aluno, rodou aqui mais de 450 modelos, né? E aí, onde foi que a gente chegou? Vocês conseguem ver o gráfico? Eu vou passar para cá. Ué, cadê o gráfico? Ih, mamãe. Vou deixar aqui mesmo, sumiu o gráfico. Vou mostrar daqui. No geral, os nossos modelos tiveram um acerto de 70%. Uma acurácia de 70%. Aí eu vou falar especificamente de uma métrica chamada sensibilidade. Uma sensibilidade de 70%. O que isso significa? O que 70% significa? Vocês acham que é bom, é ruim? O que vocês acham? Eu já trouxe aqui, né? 70% para vocês é bom ou é ruim? Tirar 7 numa prova é bom ou é ruim? Tirar 7 numa prova é bom ou ruim? 7 de 10. Depende, né? Se a média for 5. No geral, né? 70% a gente não fica tão feliz com 70%, né? Porque está muito próximo de 50%. E 50% é basicamente a gente jogar uma moeda. Todo mundo concorda? Então, quando a gente olha para um modelo que acerta 70%, a gente diz, caramba, será que esse modelo é bom? Né? Será que não dá para a gente fazer mais nada com isso? Mas aí, quando a gente levou esses resultados para as gestoras do programa Mãe Coruja, elas falaram isso aqui para a gente, ó. De 10 bebês, né, que nasceram com sífilis congênita ou que tiveram sífilis congênita, a gente iria conseguir detectar 7 deles. E a gente poderia tomar uma ação para que isso não acontecesse. Né? A gente poderia identificar aquela gestante e fazer o tratamento de penicilina com ela.
antes do parto, por exemplo. Então, a gente conseguiria evitar, lembra que a gente falou das causas evitáveis? A gente poderia conseguir evitar, né, 7 desfechos negativos de 10 que nós tivéssemos ali naquela maternidade, né, seja lá onde for. Vocês concordam comigo? Já estão olhando o 7 com outros 7, olhos agora, né? 70, 7 bebezinhos que seriam salvos. Né? E aí, a gente, como pesquisador, a gente sempre fica nessa, né? A gente ouviu das gestoras que 70 seria massa, mas a gente queria fazer mais, né? E aí, a gente tentou melhorar esses modelos. Eu tenho um aluno que é o professor dessas crianças que estão aqui, professor Ellison. Foi ele que obrigou eles a vir para cá. Terminando o doutorado agora, que ele falou assim, não, professora, a gente pode tentar olhar para o primeiro exame que a mãe fez de VDRL, lá no início, no primeiro pré-natal dela. Vamos olhar para essa informação. Se ela teve, né, um VDRL positivo lá no primeiro atendimento dela de pré-natal, será que essa informação ajudaria o modelo a achar um padrão ali e ele conseguir predizer melhor se aquele bebê, né, teria também sífilis congênita? E aqui uma coisa importante a gente olhou o primeiro exame dela, porque se a gente olhasse o último, o que ia acontecer? O último é feito antes do parto, certo? Se a gente olhar para o último exame de VDRL da gestante, o que acontece no aprendizado do modelo? Quem falou? Totalmente enviesado. Por quê? Se a mãe testar positivo no dia do parto, 100% de certeza que o bebê vai nascer com sífilis, certo? Porque é no momento do parto, né? Então, assim, essa informação a gente não pode usar, porque vai enviesar o modelo e o modelo sempre vai acertar, né? Então, a gente tem que... Falta, né? Ok. Vai dar certo. Deu certo. Então, a gente teve que pensar em uma informação que pudesse ajudar o modelo sem enviesar o aprendizado. Então, Ellison falou, professora, vamos olhar então para o primeiro VDRL que ela fez. Muitas mães não fazem VDRL, mãe não, né, gestante, não fazem VDRL porque a gente, às vezes, não tem esse exame no SUS. Aí volta lá para aquele cenário que eu falei para vocês no início, né? A gente tem aí escassez de recursos. E aí, quando a gente colocou isso para rodar no modelo, o que vocês acham que aconteceu? Melhorou, piorou? Deu em nada. Nesse momento era para dar uma explosão aqui, cair gelo seco, mas já está no final da noite. Poxa, ele disse que ia piorar. Sempre tem um pessimista, é assim mesmo. Felizmente, o modelo melhorou muito. Uma criancinha a mais no mundo aí, olha aí. A gente conseguiu sair dos 70 para 90 de precisão, 80 de acurácia. O nosso modelo aumentou a área ali, do hexágono, e muito. A gente conseguiu melhorar quase todas as nossas métricas. Né? E aí, agora sim, né? A gente tem um modelo que a gente fica um pouco mais feliz. E aí, é importante que eu queria salientar aqui, antes de passar para Ilson, é que a gente tem 2 soluções aqui. Se naquele momento que a gente está atendendo a gestante, a gente não tem o exame de VDRL, a gente pode usar aquele outro modelo. Mas se a gente tiver esse recurso, né, de exame laboratorial que pode ajudar a gente no modelo mais preciso, a gente usa esse outro modelo, né? Lógico, de forma transparente. Aí Ellison vai apresentar a tese dele, mas a ideia aqui é a gente pensar que a gente tem ali soluções para situações diferentes, né? E aí a gente sempre tem falado isso nos projetos do DOT, é que se a gente puder evitar usar exames laboratoriais, melhor. Porque a gente sabe da escassez que é. Então, às vezes, por mais que seja obrigatório, o VDRL é obrigatório, mas às vezes a gente não tem esse exame disponível, né? Então, se a gente conseguir ter um modelo preciso, né, e interessante, sem usar dados laboratoriais, usando só dados socioeconômicos e demográficos, a gente vai ter um modelo que a gente chama de modelo de baixo custo, né? O médico vai poder usar esse modelo fazendo análise clínica, sempre de exame de sangue ou qualquer outro tipo de exame, certo? Para quem é nerd e for da universidade, a gente tem aí alguns artigos, né? Quem tiver interesse em ler depois. Esse aqui é uma parte da equipe. Ariel está ali, ó. Palmas para Ariel. Olha aí.
finalizou a iniciação científica dele em predição de baixo peso, né? Então, esse Angels é um projeto bem grandão. Eu apresentei para vocês um pedacinho dele hoje, com foco em sífilis congênita. E aí, é isso, né? Isso aqui... Olha, chegou a hora dos campuseiros, aí escaneiem isso aqui, que tem um game rolando, e aí... Não sei o que é que vocês vão ganhar, mas disseram que era bom. Falaram que Wilson ia pagar uma coca para todo mundo não, que acessar. Nem tem coca, só tem Pepsi aqui, então não foi eu. Certo? Então vamos lá. Né? A gente botou no meio para vocês não irem embora, não vão embora. Não vão embora, por favor. Então vejam, esse trabalho Angels, maravilhoso, né? A gente está ajudando a colocar mais bebês saudáveis no mundo. Só que tem uma outra doença negligenciada e estigmatizante, que eu acho que é até uma vergonha para a raça humana ela existir. Porque o homem, ele já colocou, a gente já colocou um homem na Lua, quer colocar de novo, quer ir para Marte, e a gente não consegue acabar com uma doença chamada hanseníase. Quem aqui nunca ouviu falar em hanseníase? Pronto. Vocês todos já ouviram, mas com outro nome que eu vou falar daqui a pouco. Então, a hanseníase é uma doença neurodermatológica que causa deficiências físicas irreversíveis aos nervos periféricos. Então, por isso que nosso adesivo, nosso sticker tem uma mãozinha, né, porque ela afeta muito as mãos, os pés, os olhos. Então, por que é uma vergonha essa doença existir? Porque essa doença é milenar, certo? E por isso que ela é tão estigmatizada. Então, no mundo todo, existem ainda 174 mil novos casos de hanseníase. E aí, qual é o problema? Né? O que contribui negativamente para que essa doença seja investigada e resolvida? A maior parte dos casos está nas Américas. E adivinha, se está nas Américas, adivinha quem é que está destaque? Nosso querido Brasil. 92% dos casos de hanseníase na América acontecem no Brasil. O segundo maior país do mundo. Né? Então, isso é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso. Não ganhar do Equador mais tarde não é vergonhoso. Vergonhoso é ser o segundo país em maior número de casos de hanseníase no mundo. E por que essa doença é tão estigmatizante? É uma doença que afeta o nervo, que afeta a pele. Né? Por quê? Aí é onde começa. Né? Ela é considerada, né, nos tempos antigos e até hoje, infelizmente, vivemos uma época de radicalismos. Né? Tem algumas pessoas que querem voltar para a Idade Média, se fosse possível. Né? Ela é encarada como uma maldição, um castigo divino, citado inclusive na Bíblia. Então, dependendo da localidade que você tiver, e ela afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, você está com hanseníase, você está com uma maldição. No passado, essa doença era chamada de lepra. Então, para reduzir o estigma, veja como o nosso país é criativo, né? Em vez de investir mais dinheiro na saúde, para resolver a doença, criaram uma lei para proibir chamar de lepra. Então, em inglês, ela ainda é conhecida como leprosy. Então, a gente não pode citá-la como lepra para reduzir o estigma. É hanseníase, certo? E aí, né, já que o grupo é bem sabidinho em utilizar modelos, porque vejam, qual é a dificuldade? Eu vou gritar agora também, eu sou de Jardim Paulista, eu sei gritar, se ela gritar lá, eu grito de cá também. Então vejam, hoje em dia a gente escuta que tem IA para tudo, né? Ó, tem esse limpador aqui, ele é R$100, mas se tiver IA, ela é 200. Né? IA virou uma hype, né? Mas se você analisar bem, a maior dificuldade é você modelar o problema para que ele seja resolvido com IA. Então, você usa IA quando você quer fazer alguma predição, alguma classificação, certo? A gente que usa IA, a gente tem síndrome de mãe de Ná. Né? IA não serve só para classificação e predição, mas é o que a gente quer usar. Né? E na área da saúde, isso é muito válido, porque aí começa aquela baboseira. IA vai acabar o mundo, vai tirar o emprego de todo mundo. Não. IA vai ajudar o ser humano a tomar decisão, a ser mais produtivo. Não vai acabar, não, mesmo porque quem fez IA foi o próprio homem. Né? Então, IA não é matemática. Eu digo sempre para meus alunos, IA é matemática. Certo? Então, como é que a gente quer utilizar IA? A gente poderia utilizar IA em várias áreas da hanseníase, mas a gente escolheu uma. Por quê? A hanseníase, o principal problema da hanseníase é que ela causa incapacidade. E como é que essa incapacidade é medida? Tem esse nomezinho aqui, ó, GIF, grau de incapacidade física. Então, Deus o livre, aí você foi diagnosticado com hanseníase. Você pode ter o GIF 0, que você não vai ficar com nenhuma sequela, ou seja, o nervo não foi afetado. O GIF 1, você já tem o nervo afetado e você perde força, principalmente, já é uma sequela. E o GIF 2 é uma sequela severa,
que você vai ter o que é chamado, aí eu aprendi com os queridos da área de saúde, absorção óssea. Então você vai ter deformidades no pé, na mão, você vai perder a visão. Então é uma deficiência severa. Então assim que você é diagnosticado, você recebe, né, essa classificação do GIF. E aí tem alguns casos que não é nem avaliado. Então qual é o nosso objetivo? A gente não sabe muito bem, mas alguns pacientes, quando começam a fazer o tratamento, eles estabilizam, o GIF não evolui. E outros, o GIF evolui. Então, seria muito bom se, no ato do diagnóstico, a gente tivesse um modelo de inteligência artificial, olha a mãe de Naí, e diga, olha, esse paciente aqui, é só um exemplo, viu? Não é você não. Essa paciente aqui, Camila, ela tem um risco de 90% de evoluir para um GIF 2. Vocês concordam que essa informação é valiosíssima, porque a gente poderia fazer um acompanhamento com um profissional da saúde da família de Camila, a gente poderia monitorar a Camila, né? E outro que não tem o risco tão grande, a gente faz o tratamento e diga, vá, meu filho, se trata que você vai ficar 0 bala, certo? Mas como é que a gente vai fazer isso? Se é uma doença que os grandes laboratórios não querem investir, se só afeta pobre em país subdesenvolvido. Aí é onde entra a importância da ciência brasileira, certo? A gente ainda vai ver um dia, Patrícia, que um cientista vai encher isso aqui, né? Muito mais do que outros. Mas, então, consciência, a gente quer fazer com que quem estava no GIF 0 permaneça, certo? Quem estava no GIF 1, porque é possível você sair do GIF 1 para o GIF 0, se você investir em fisioterapia, em tratamentos. Agora, uma vez estando no GIF 2, é irreversível. Então, manter no GIF 0, quem estava do 1 vem para o 0 e evitar o máximo. Quem tem possibilidade de ir para o 2, ser acompanhado de perto. É esse o modelo que a gente busca com inteligência artificial. É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque a gente esbarra de novo nos problemas dos dados. Então, quando a gente teve essa ideia, né, por isso que é pesquisa, né? A gente tem a ideia e será que dá para fazer ou não? Então, a gente pegou dados, pegamos 1 milhão de dados, deu um trabalho do cão e fizemos o primeiro modelo para ver se a gente conseguia prever. Vocês acham que a gente conseguiu uma taxa de quantos por cento para dizer se ele vai piorar ou não? 100% eu já não estava mais nem aqui, já tinha acabado, eu ia estar sexta-feira aqui, se eu tivesse com 100%, jamais, com muita luta, e aí tem esses nomes bonitos aqui, ó. Cada letrinha dessa é um modelo de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina. Isso vai ficar para a aula da semana que vem. O professor é assim, né? Quando ele quer largar, semana que vem a gente vê isso. Então, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boost e Ada Boost. Com um modelo, que foi o Random Forest, a gente conseguiu acertar 83%. Já, vocês são muito exigentes, sem a bronca, né? Só que aí a gente pode melhorar. E aí, como é que vocês fizeram isso? Aqui está o QR Code da publicação, é um pré-print. Então, na área ciência, assim, a gente fez o trabalho, achou alguma coisa, a gente já faz um pré-print para dizer, ó, essa ideia aqui foi minha, hein? Se for usar IA, invente para outra coisa, que aqui eu já estou pesquisando. Só que a gente pode melhorar, porque a gente está acertando isso no indicador chamado recall. A gente acerta os casos positivos. Então, se eu disser, de novo, tu disse, Camila, Camila vai ter pesadelo hoje. Então, se eu disser, ó, Camila vai evoluir, em 83% dos casos, eu acerto. Só que eu posso dizer, ele não vai evoluir e ele evolui. Então, o modelo ainda está errando nos negativos. E aí é onde a gente precisa trabalhar, né? E a gente está trabalhando, certo? Qual é o nosso objetivo? É acertar todos os casos com um percentual maior. Isso é uma visão. Só que aí nós temos um outro problema, porque a gente quer que as pessoas não piorem. Mas o que a gente quer mesmo é acabar com a hanseníase. Como é que a gente vai fazer para acabar com a hanseníase? Né? Se a gente interromper a cadeia de transmissão. Como é que a hanseníase é transmitida? Ela é transmitida pela secreção, né? Nariz, espirro, tosse. Então, quando alguém está infectado com hanseníase, eu preciso saber quem são os contatos próximos. Porque se eu sei quem são os... Agora vai gritar, agora é minha hora. Se eu sei quem são os contatos próximos, eu posso fazer o que é chamado de profilaxia pós-exposição. Eu já dou uma dose de rifampicin a cada um abençoado desse e ele não vai transmitir, nem vai evoluir. Mas como é que eu vou saber quem são esses abençoados? Primeiro problema. Segundo, quantas doses eu vou precisar? Onde eles estão? É todo um trabalho de logística. Né? E, de novo, estamos falando de uma doença que só afeta pobre em regiões periféricas. Então,
Ninguém está muito preocupado com isso aqui, não. Então, a gente está trabalhando também nisso aqui. O primeiro passo, né, é mapear. Então, vejam, a gente fez pegou os dados e mapeou os estados onde esses contatos próximos são mais examinados. Então, os verdinhos são os que estão examinando mais, os vermelhos menos, e os amarelos estão meio lá, meio cá. Certo? É uma outra frente de trabalho que a gente está trabalhando. Certo? E aí, no final, já está chegando, vou deixar um tempinho para as perguntas, o que é que a gente quer chegar? IA é um meio para o fim. O médico, a enfermeira, que está lá nesse posto de saúde, nessa localidade, ela não quer saber o que é Random Forest, Gradient Boost, não. Ela quer um aplicativo que ele coloque os dados e ele me faça uma previsão confiável e que eu possa tomar decisão. Então, nós não queremos, em hipótese alguma, tomar o lugar dos médicos, dos enfermeiros. A gente quer que eles acertem mais, sejam mais produtivos, porque é assim que a gente vai mudar a realidade do Brasil. Certo? E aí, mas como? Né? Para a gente fazer pesquisa, a gente precisa de dinheiro. E para precisar de dinheiro, a gente precisa dar um cheirinho. Né? Vocês que vão ser empreendedores, precisam fazer um protótipo para a pessoa ter uma visão do que é que a gente vai fazer. E aí a gente teve uma ideia, né, que foi criar o Health Guardian. Né? A gente adora botar nome em inglês nas coisas, não. Michael Wallace, né? Então, para o negócio ficar bonito, a gente botou o nome em inglês, Health Guardian. E aí o Health Guardian, a ideia dele, o Health Guardian aqui com 5 telas. O profissional da saúde fez login. Outra coisa, por que a gente está disponibilizando o profissional da saúde? Para não vir que a gente hoje em dia vai para o médico diz alguma coisa, a gente já bota no Google e quer saber, né? Então, ia querer todo mundo aqui ser dermatologista, ser neurologista. Então, o médico faz o login, certo? Diz. Aí a gente pegou 3 doenças que a gente já trabalha. Tuberculose, Michael está aí, hanseníase e arbovirose. O médico escolhe, coloca algumas informações, aperta um botão e ele diz o percentual de alguma coisa acontecer com aquele paciente. E ainda dá a opção, você quer monitorar esse paciente? Sim. Aí o paciente vai ficar recebendo mensagens, hora de tomar o remédio, hora de fazer o exame. E cada vez que ele cumprir alguma coisa, ele ganha um pontozinho e vai trocar por alguma coisa. Um voucher para comprar alguma coisa no mercado, certo? E essa foi a ideia. E aí, a gente mostrou essa ideia para a Sociedade Brasileira de Computação. E eles disseram, rapaz, gostei. Com essa ideia, agora é minha hora de aplaudir também, não é só para Patrícia, não. Nosso trabalho foi considerado o trabalho mais inovador no último Seminário Brasileiro de Sistemas Compartilhados, lá em Salvador. Colaborativos. Isso, obrigado, sistema colaborativo. Isso aqui foi lá em Salvador, em maio. Certo? Ele ficou com tanto ciúme que nem me botou na foto ali, ó. Não, tá bom, já aplaudiram demais, Patrícia. Claro, o dela foi da ONU, mas eu fui para Salvador. Né? Então, é isso. Eu nem achava que ia ganhar nada. Eu fui com a camisa dos Beatles, Ele de tá de sandália. chinela dessa foto. É porque não tá para ver, né? Aí ganhou, tal, foi uma emoção. Foi uma festa de foto, chorei. Só uma festa. Cheguei aqui no aeroporto, não tinha ninguém para me receber. Veja como a ciência no Brasil. Até a minha esposa que foi me receber foi pro portão errado. E eu ainda vi... então, assim, é a ciência, né? Aí Bora. A gente vai lutar e a gente chega lá, certo? E aí, ninguém faz nada sozinho. Essa aqui é a nossa equipe, certo? É uma equipe multidisciplinar, temos profissionais aqui de saúde, design, temos até gente chique do estrangeiro, né? Nosso querido professor Teolin, da Irlanda, não veio para cá, mas quase que ele vinha, certo? Então, Patrícia, diga aí onde é que a gente quer chegar. Obrigada, Wilson. E aí, só para a gente ir fechando a ideia, né? Hoje foram 2 aplicações, né? 2 projetos que a gente tem, mas a gente tem olhado muito, especialmente o grupo de pesquisa, né? O DotLab Brasil, em como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Que já são negligenciadas, que já são estigmatizadas, né? Então, a gente consegue olhar a IA para auxiliar no processo de predição, de diagnóstico, de recomendação de tratamento. A gente também olha a IA, né, para conseguir, depois que a gente tem um diagnóstico, a gente conseguir olhar qual é o melhor tratamento que a gente pode dar para aquele paciente. E aí a gente tem um paciente com uma qualidade de vida melhor, né? Então, especialmente as doenças crônicas, chikungunya crônica, né? Heloísa está aqui, Maicon está ali, tem um monte de gente aqui, né? Se a gente consegue olhar para aquele paciente que vai passar muitos anos da vida sofrendo com aquela doença, e a gente consegue sugerir, recomendar um tratamento melhor, a gente vai auxiliar na qualidade de vida daquele paciente, né? Daquela pessoa.
Mas, especialmente hoje, eu queria trazer a IA para a gente combater também desinformação. Né? Então, que a gente não olhe as pessoas, né? Que a gente não siga essas definições que a gente falou aqui para vocês, de estigmatizar pessoas com doença, né? Com ISTs, estigmatizar pessoas com hanseníase, porque a própria doença já é um fardo, né? A própria doença já é um sofrimento. E a gente, como sociedade, nosso papel não é julgar, né? Então, que a gente possa usar a IA para ajudar essas pessoas, né? E aí, de uma certa forma, que aí não faz parte de hoje, fica numa outra aula, a gente também consegue usar a inteligência artificial, né? Todo mundo está ouvindo falar de LLM agora, né? A gente consegue usar LLM aí para combater desinformação na saúde, né? Então, isso é um pouco do que a gente queria trazer para vocês. A gente vai abrir para perguntas. A gente tem 10 minutinhos, mas eu acho que dá. Muito obrigado. E agora vamos abrir para as perguntas. Olha aí, Patrícia. Vamos para Wilson. Patrícia. A gente fica nesse bate-bola aqui, entendeu? Vamos lá. Vamos mesclar. Alguém da área de saúde primeiro para perguntar. Uma pergunta. Olha, não pergunte nada de saúde da gente, não. A gente sabe não, viu? A gente só sabe um pouquinho de saúde. Não sei o nome da bactéria, não, viu? Ela lá. Tem como levar? Eu acho que o microfone vai dar microfonia na caixa. Pega os... boa noite. Chegou uma pessoa da área da saúde da IA. Eu sou ex-enfermeira, mas hoje em dia eu não trabalho mais na área, eu trabalho mesmo com inteligência artificial hoje em dia. E eu já vi um pouco dos dois lados, né? Como você ser profissional de saúde e enfrentar toda essa problemática de não ter recurso, de não ter apoio, e também a parte da IA, né? Que é a parte da aplicação, de entender, desenvolver modelos e muitas vezes não ter um pós, e isso ficar só na pesquisa. E eu queria saber como é que vocês estão fazendo para poder enfrentar isso, né? Eu já vi muitos projetos serem maravilhosos, trazerem uma melhora gigantesca, mas às vezes serem abandonados porque muitas vezes ali na ponta o profissional de saúde ele não quer usar, ele não quer aderir, ele sente dificuldade e isso prejudica, né? Porque é uma coisa que pode ajudar tanto no trabalho dele e também ali no final, né, no cliente na ponta. E como vocês, dentro dessa pesquisa de vários projetos, enfrentam isso no dia a dia? Como é teu nome? Elaine, obrigada pela pergunta. Tinha um slide aqui de desafios, né, e de próximos passos que eu cortei por causa do tempo. E um dos nossos grandes desafios é a gente implementar isso no SUS. Né? É difícil, não é fácil. Você que já foi dos dois lados sabe o quanto é difícil. E, para mim, eu acho que a solução é parceria. Né? Então, hoje, o nosso projeto, o Angels, né, que, na verdade, ele vai ter Angels versão 2, a gente não tem mais a parceria com o programa Mãe Coruja, e aí a gente também tem essas questões, né? Acaba um governo, aí acaba o programa, enfim. E aí hoje a gente está com parceria com um hospital chamado CISAM, que é o hospital de referência de cuidados maternos e neonatal. Então, a ideia é que a gente trabalhe junto com esses profissionais, né? Exatamente para entender de que forma a gente consegue auxiliar. E a gente quer muito que a gente conseguir implementar, né, o Angels ou a versão nova do Angels lá no CISAM. E aí, quando a gente vai para a hanseníase, a gente tem parceria com o pessoal de enfermagem, a FENSG, que é a Faculdade de Enfermagem, que é o pessoal mais especialista em hanseníase no estado, né? A gente tem parceria com o NHR, que é a ONG que faz a aplicação do programa que o Wilson falou, que é o PEP, né? O programa de exposição, pós-exposição, né? Profilaxia pós-exposição, porque são essas pessoas que vão ajudar a gente a chegar lá na ponta. Mas eu vou te falar que é um caminho, a gente está trabalhando com isso, vai fazer agora 5, 6 anos, né? E eu acho que agora a gente está um pouco mais perto de conseguir chegar lá na ponta, porque a gente já está na ponta. A gente está usando dados do CISAM, a gente está usando dados do OFF, que é o Hospital Otávio de Freitas, referência de hanseníase no estado, né? Então, infelizmente, eu não posso hoje dizer, não consigo dizer para vocês que já está, né, rodando em nenhum hospital ou em nenhuma OBS, mas está no nosso radar. O nosso sonho, o tempo acabou, eu ia fazer uma pergunta para a TI, mas o nosso sonho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, e vocês vão ver em breve, por isso que é importante seguir as nossas redes sociais, em todo posto de saúde, ter lá um tablet que não precisa de internet. Nós trabalhamos para que as soluções funcionem offline. Então, a gente faz o modelo e embarca ele de
Tome, meu filho, use isso aqui, acerte nos diagnósticos, salve pessoas e vamos tornar o nosso país menos desigual. Muito obrigado a vocês. Acabou? Acabou o tempo? Olha, a menina aqui é boazinha, se compadeceu. Tem mais E mais uma pergunta aqui. Vou pegar um menino agora. Então, Patrícia, deixa as meninas todinho. Vou pegar uma aqui, viu, Patrícia? Era para ser menina mesmo. Desculpa. Não, desculpa, só nascer homem, né? Era uma pergunta que tem a ver com a questão do... que você falou, por exemplo, do paciente ter receber uns alertas, tipo, o horário de tomar um remédio, ou coisa assim. E eu queria entender melhor, porque, justamente, os pacientes, em sua maioria, não têm muito acesso a comprar um celular, para ter um aplicativo e tal. Então, fica mais nessa questão, assim, de como que pensam em fazer esse tipo de coisa, assim, né? Eu sei que é mais para frente, mas eu fiquei curioso, né? Não, Assim, mas isso é uma pergunta que atormenta a gente. Ontem mesmo a gente estava conversando com o irlandês, né? A gente foi para Caruaru e ele fala pelos cotovelos. Ele foi para Caruaru? Foi para Caruaru ontem. E aí, né? Primeiro criar uma cultura do paciente ver valor em fazer o tratamento, né? E aí despertar também o poder público. Porque imagine quanto o Brasil não gasta com essas doenças. Então, dependendo, seria muito mais barato eu dar um terminal para esse usuário e dizer, ó, faça esse terminal aqui, se você fizer o tratamento todo correto, eu vou lhe dar um bônus aí no seu cartão de Bolsa Família e, no final, o aparelho é seu. Né? Agora, como é que a gente vai fazer isso e garantir que ele fique? Então, é toda uma questão cultural. Né? E a gente tem que pensar nas nossas soluções de forma tropicalizada. Por exemplo, quem é de fora não enxerga isso como um problema. Ele não ficou entendendo. Foi até engraçado. A gente estava indo para Caruaru, aí passou numa avenida, tinha um menino surfando em cima de um ônibus. Aí ele olhou para mim e ficou perguntando por que ele está fazendo ela em cima do ônibus. Eu acho que ele está com calor. Né? Então, assim, as pessoas não conseguem. Mas essa sua pergunta é pertinente. Entendeu? Por isso que hoje a gente... Isso é uma evolução, mas a gente quer trabalhar primeiro no modelo que possa ser embarcado no dispositivo e que seja dado para o profissional de saúde, principalmente em regiões remotas. A menina sumiu, então... Vai, põe não. E aí eu queria só complementar que eu acho que é bem importante a gente entender, as soluções todas são voltadas para o profissional. A gente não apresentou aqui outros projetos, mas não tem nenhum projeto da gente, por exemplo, eu estou sentindo febre. Eu vou usar aqui um projeto lá do DotLab para saber se eu estou com hanseníase, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Fazer diagnóstico em casa, fazer seu tratamento em casa. Imagina, né? A gente usar um desses modelos e dizer, então você vai tomar agora paracetamol, certo? Todas as ideias do DOT, essas e outras, elas são voltadas para o SUS. Né? Elas são voltadas para os profissionais da saúde, para que eles possam tomar decisão, para que a tomada de decisão seja mais fácil para ele. Né? Porque ele tem experiência, ele tem conhecimento, mas se tem lá, né, um modelo que diz, a gente está dizendo aqui que a gente acha que tem 90% de alguma chance, ele vai tomar uma decisão mais tranquila, talvez. Né? Isso acho que é importante a gente falar nessa questão. Essas soluções não são para os pacientes, certo? É para o SUS e para os profissionais de saúde do SUS. Muito obrigado. Quem quiser figurinha, tem aqui. Tem que tirar uma foto com o professor Wilson e postar no Instagram. Aí a gente dá uma figurinha.